E aí, pessoal, aproveitando a programação da Expo Supermercados, tá fantástico. Muito obrigado por você estar conosco, passando também sugestões de temas para a gente colocar aqui, porque a programação continua hoje e depois, em outras edições, a gente quer trazer o assunto que é importante para você, supermercadista de bairro, de todos os tamanhos. Sejam muito bem-vindos. Lembro a todos que ainda que não são inscritos, por favor, junte-se a nós, se inscreva no nosso canal. E se você quiser receber notificação toda vez que a gente colocar um vídeo aqui, por favor, acione o sininho e, se gostar, dê um like. Muito obrigado. Eu vou chamar dois amigos especialistas que estarão aqui dividindo muita informação para vocês. É o Leandro e a Malu Condeixa e que vão falar sobre planejando o atendimento em cada setor do supermercado. Malu e Leandro, por favor, é com vocês e muito obrigado. Olá, obrigado, Fabiano. Boa noite. Boa noite a todos. Eu sou o Leandro, essa é a Malu. Nós somos do Dois no Varejo. E antes da gente começar, queria falar uma coisa. Ontem, eu e a Malu, a gente é casado e a gente fez 3 anos de casado juntos. E aí eu disse para ela que ela podia escolher qualquer presente que ela quisesse de 3 anos de casamento. E aí eu falei que ela podia escolher uma viagem para Cancún, ela podia escolher um carro, qualquer coisa que ela quisesse. E aí ela me pediu para que ela não precisasse apresentar hoje a palestra junto comigo. Foi o presente que ela pediu. Então, amor, feliz 3 anos de casamento, pode sair. Muito obrigada, estou emocionada. Aproveitem a palestra. Ela vai estar acompanhando com vocês no chat, então quem quiser falar com ela, aliás, comenta aí no chat se ela fez um bom pedido de presente ou não, e ela vai estar respondendo aí, interagindo com vocês. Vamos lá então. A gente vai falar sobre como planejar o atendimento em cada setor do supermercado. Então, vamos tentar fazer um panorama, né, dessa questão do atendimento e vou explicar por que a gente está falando, né, de cada setor do supermercado. Vamos lá. Por que muitos treinamentos de atendimento ao cliente não funcionam? Né, a gente vê que os treinamentos, eles muitas vezes são legais, eles falam coisas importantes, só que eles são muitas vezes abrangentes, eles falam de coisas pouco objetivas, eles falam de valores, falam de ideias, mas o funcionário que está ali assistindo o treinamento, né, o funcionário do supermercado, ele nem sempre sabe como que eu vou aplicar isso no meu dia a dia, o que eu tenho que fazer. Né? Ele assiste, ele ouve aquilo tudo, mas ele não consegue transformar aquilo que ele está ouvindo em atitudes práticas do dia a dia. Então, a nossa reflexão vai ser como a gente fazer para conseguir fazer, né, esse meio de campo. Né, pegar tudo aquilo bacana que a gente fala de atendimento ao cliente e fazer com que o funcionário consiga aplicar no setor dele, na área dele. Então, o que a gente deve fazer? Primeiro, analisar todos os pontos de contato com o cliente. Então, a gente vai olhar para a nossa loja e vai ver onde que a gente entra em contato com o cliente, né? Quando que algum funcionário entra em contato com algum cliente. E o que eu espero desse contato. Né, o que eu espero desse momento? Então, a partir dessa análise de pontos de contato, eu vou criar um roteiro para o meu funcionário. Eu vou pegar todos os contatos, desde o cumprimento, eu vou dizer para ele como ele vai cumprimentar, eu vou dizer cada situação, olha, se o cliente pedir isso, se o cliente demonstrar isso, se ele fizer isso, e aí eu vou criando uma lista, um roteiro de como ele deve agir em cada situação. O que eu estou fazendo com isso? Eu estou pegando o meu projeto de atendimento ao cliente e estou transformando isso em atitudes objetivas. Né? Eu estou dizendo para ele claramente o que ele tem que fazer em cada situação. E aí é um grupo restrito de coisas e eu consigo controlar e supervisionar. Essa lista aqui do que fazer, ela vai crescer. Lá no final da palestra eu volto com essa lista para continuar concluindo a partir disso. Então, que tipo de atendimento que a gente quer no supermercado? Né, que tipo de projeto que a gente tem para o nosso atendimento? Primeiro, a gente quer um atendimento que encante o cliente, né, que ele fique, cara, é legal. A gente sabe que o que diferencia um supermercado do outro não necessariamente é o mix de produtos, às vezes é o mix, né, tem uma série de coisas, mas o atendimento é um grande diferencial, principalmente para os supermercados de bairro, que podem oferecer um atendimento realmente diferente. Então, que atendimento que a gente quer? Que encante, que fidelize, né, que faça com que o cliente queira voltar porque o atendimento é muito bom. E a gente vê que o supermercado tem isso em várias situações. Né? Açougue é uma coisa muito marcante. Né? Muitas donas de casa escolhem só comprar carne num determinado lugar porque lá o açougueiro é gente boa, ele corta do jeito que ela gosta, ele embala individualmente o bife e tudo mais. Então, acaba fidelizando.
Então a gente quer um atendimento na nossa loja que encante, que fidelize e que aumente as vendas. É importante a gente entender que o atendimento ele não é só para encantar e para fidelizar, mas ele é para aumentar as vendas. Então, como a gente faz isso? Como a gente planeja o atendimento em cada setor do supermercado? Eu e a Malu, a gente fez um exercício de pegar cada setor do supermercado, e a gente vai mostrar aqui todos os setores, e a gente mostrar como que a gente faria numa situação real para planejar. Claro que aqui a gente vai fazer uma amostra que pode depois ser desdobrada na sua loja. Vamos lá. A gente listou aqui frases e atitudes de atendimento. Então são os tipos de frases que o funcionário vai falar para o cliente e tipos de atitude que o funcionário vai ter com o cliente. E aí a gente vai pensar em cada momento. Vamos lá. Primeiro a questão do cumprimento. Então, como que eu cumprimento o cliente na entrada da loja? Como eu cumprimento o cliente no balcão da padaria, quando o cliente chega no balcão da padaria, no balcão da peixaria, no balcão do açougue? Quando eu estou no FLV repondo as mercadorias e chega o cliente, como eu cumprimento ele? Então, a gente vai ver isso para cada setor. Elogio ao produto. Isso é uma coisa importante, você mostrar que o funcionário do supermercado mostrar que ele gosta do produto, que ele confia no produto que ele vende. Então, eventualmente, a gente pode pensar em situações onde o funcionário vai elogiar o produto para o cliente. Isso funciona muito na padaria, na confeitaria, em setores que o cliente às vezes está indeciso sobre comprar ou não um produto. Sugestão de uso. É comum a gente ver em supermercado pessoas que não sabem qual é, por exemplo, a melhor carne para fazer bife a rolê, para fazer bife à milanesa. Então a gente sugeriu o uso, olha, o senhor pode escolher essa carne que é uma boa opção. Então isso para vários tipos de produto diferentes. Sugestão de cross-merchandising. Então o cross-merchandising, a gente usa ele na prática, quando a gente faz uma exposição cruzada de produtos, mas a gente também pode trazer isso para o atendimento, para a fala do funcionário. Então o cliente está comprando um peixe, um camarão, por exemplo, fala, poxa, se o senhor quiser, tem um alho picado aqui excelente, que fica muito bom com esse camarão. Então, se o senhor quiser, está aqui a embalagem, poxa, esse alho aqui é muito bom e tal. E aí é um produto de valor agregado alto, Você consegue fazer o cross do camarão com coisa, não simplesmente porque ele está parado ali, mas porque o funcionário recomendou. A gente falou que a gente quer um atendimento que aumente as vendas, Então, esse é um caminho. Produtos em oferta, Então, é importante que os funcionários tenham ciência do que eu quero vender na minha loja. O que o meu supermercado quer vender? E aí eu preciso comunicar isso para o cliente, Falar para ele, poxa, esse produto aqui está em oferta, o senhor não quer aproveitar e levar também? Então, a gente vai ver algumas situações que a gente pode usar esse tipo de conversa. As frases e atitudes de ajuda, que aí são o tempo todo, Tá atento ao cliente e tá disposto. Então, mas como que eu vou ajudar? Então, em cada situação, o que eu vou fazer para ajudar o cliente na loja? Então, a gente vai ver isso. Tem as situações de agradecimento, depois quando o cliente se despede lá do balcão da padaria, do balcão de frios, do açougue, ou saindo da loja, ou saindo do caixa, como que eu vou agradecer ele pela visita à loja? Eu também tenho que preparar minha equipe para situações de reclamação. A gente até botou poucos exemplos aqui nessa palestra sobre reclamação, que a gente está pensando em trazer, numa próxima edição da Expo Supermercados, uma palestra só de como lidar com reclamações no supermercado. Então a gente está pensando aí em pegar todas as reclamações que costumam acontecer e mostrar como tratar cada uma delas. E, finalmente, a gente tem as situações de zelo, onde a gente demonstra para o cliente que a gente cuida do produto, que a gente cuida da loja, que a gente está preocupado com ele, com a satisfação dele. Então, como que a gente planeja o atendimento ao cliente em cada setor do supermercado? A gente vai olhar para todas essas situações de cada setor e vai ver como que eu vou cumprimentar o cliente, em que situações eu elogio o produto, que situações que eu sugiro o uso, e aí a gente vai montando o nosso roteiro de atendimento. E aí, no final, a gente vai pegar e vai treinar o funcionário. Então, o funcionário da padaria, ele vai saber como que ele cumprimenta o cliente, como que ele elogia o produto, que produto ele elogia, como ele sugere o uso quando o cliente tem alguma dúvida, que cross que ele vai oferecer, e aí pode mudar de uma semana para outra, que produtos em oferta que ele vai apresentar para o cliente, como que ele fala isso para o cliente, que situações de ajuda acontecem na padaria que ele pode ajudar o cliente, como ele vai agradecer a visita, se alguém reclamar de alguma coisa, como ele vai responder essa reclamação e como ele demonstra para o cliente que ele tem zelo pelo produto, zelo pelo cliente.
Então, a partir disso, a gente descreve todas as situações que podem acontecer naquele setor, a gente elabora um padrão e aí, a partir disso, a gente treina a nossa equipe. É um treinamento bem objetivo, bem claro, bem simples e a gente consegue ter um resultado bem tranquilo, porque a gente consegue cobrar. A gente tem o padrão, a norma é essa, a gente aqui age assim, a gente começa a observar o atendimento e a gente vê se ele está aderido a essa ideia e aí a gente consegue ir corrigindo e melhorando. Bem, então vamos agora visitar os setores do supermercado e ver alguns exemplos dessas situações aqui em cada um deles. Então, vamos começar na frente de loja, né? Então, em relação ao cumprimento. Uma coisa que a gente vê falhando muito em supermercado é a questão da atenção ao cliente entrando e saindo. Eu acredito que poucos supermercados têm recepcionista, né? Aquela pessoa que fica na porta da loja recebendo o cliente, dando boas-vindas e tudo mais. Eu acho isso muito positivo, mas é claro, o varejista muitas vezes pensa em dinheiro, pois esse funcionário não está botando dinheiro para dentro, então não faz sentido ter uma pessoa parada ali para receber. Mas seja quem estiver na frente de loja, às vezes o pessoal da prevenção de perdas, fiscal de caixa, sempre tem gente circulando, né, funcionário circulando na entrada da loja. Então, notar todos os clientes que passarem, sorrir e cumprimentar. Então, estabelecer um padrão. Bom dia, tudo bem? E aí cada loja vai ter um padrão. Seja bem-vindo à nossa loja, né? Enfim. Aí cada loja vai escolher o cumprimento que ela acha adequado. E isso vai ser um padrão que deve ser usado para todo funcionário na loja. Eu não sei se você já foi em um restaurante muito chique. Quando você vai num restaurante muito chique, você percebe que quando você está entrando, você acabou de passar pela recepção, foi super bem recebido, alguém está te acompanhando até a sua mesa. E aí, quando você vai andando, você vai passando por vários garçons, você passa pelo barman no bar, você nota que todo mundo te cumprimenta. Você vai entrando, todo mundo fala com você, você se sente o cara mais importante, parece uma celebridade, que você vai entrando e todo mundo te cumprimenta. Né? No supermercado, pode ser assim, e isso é muito legal. Ou seja, todas as vezes que um cliente passar por um funcionário, esse funcionário vai cumprimentá-lo. Né? Então, é uma estratégia que funciona, faz o cliente se sentir muito bem-vindo na loja. É claro, isso tem que ser com toda uma postura junto. Não é falar, bom dia, senhora. Não é isso. Né? É falar, bom dia, seja bem-vindo à nossa loja, ou bom dia, tudo bem? Né? Aquela coisa simpática, sincera, né? O funcionário está ali, né? O cara repondo a mercadoria e fala, bom dia. Né? Não é isso, mas um cumprimento sincero. E isso tem que ser acompanhado para ver se realmente vai estar acontecendo assim. Então, você está do lado do encarte, o cliente está passando, pega o encarte, né? Se é o caso do supermercado que tem um encarte, né? A senhora já viu as promoções da semana? A pasta de dente está com preço ótimo. Então já está apresentando produtos em oferta. E isso pode acontecer em vários setores do supermercado. Aqui a gente está falando primeiro na frente de loja. Então, quando o cliente estiver saindo da loja, tchau, boa tarde, muito obrigado pela visita à nossa loja. Né? Então, muito obrigado, uma boa tarde, até a próxima. Né? O cliente está sendo notado continuamente. Eu sei que pode parecer óbvio esse tipo de coisa. A gente vai falar de outras não tão óbvias, mas não é feito. Né? É o básico que não é bem feito. Então, essa questão de sempre cumprimentar e cumprimentar de forma presente, né? Olhando para o cliente, sorrindo. Aliás, é uma coisa que a gente precisa, a gente já falou isso em outras edições da Expo Supermercados, né? Mas supermercado combina com sorriso, né? Para ser um momento agradável. E a gente vê muita gente carrancuda, muita gente séria em supermercado. É claro que pode ser por vários motivos, mas é importante que no momento do recrutamento e seleção a gente contrate pessoas que ao longo da entrevista estão sorrindo, que elas sorriem, né? Criar situações para ver se a pessoa é uma pessoa que sorri fácil. Né? Você trabalhar atendendo o cliente com pessoas que não são capazes de sorrir é muito complicado. A gente tem que estar atento a isso. Isso é um critério importante para a gente selecionar pessoas para a nossa loja. Então, eu vou pular agora o caixa, que eu vou deixar lá para o final, apesar de estar na frente de loja, né, mas porque no caixa a gente tem alguns toques mais importantes para falar. Então, nos corredores e sessões, cumprimentar o cliente a passar, sempre quando o cliente passar, cumprimentar. Diante de um cliente com aparência de dúvida, vai até ele, não espera, né, o cliente pedir ajuda. Então, o cliente está ali olhando, está procurando alguma coisa. Bom dia, precisa de alguma ajuda? Então, o funcionário está percebendo o cliente está percebendo que os funcionários notam ele. Então, a gente está pegando esse tipo de situação de ajuda, né? A gente vê que nos corredores costuma acontecer isso e a gente está estabelecendo um processo, né? Então, agora o funcionário que trabalha ali repondo nas sessões, ele sabe que ele tem que ficar atento às pessoas com cara de dúvida. Quando ele vê, ele vai lá, cumprimenta e oferece ajuda.
Uma outra coisa muito legal que funciona, principalmente para as lojas um pouco maiores, é deixar no meio da loja escondido, às vezes na entrada para o estoque, cestinhas e carrinhos separados para oferecer para o cliente. É muito comum a questão da compra por impulso no varejo. Então o cara entra para comprar 1 quilo de açúcar, aí ele pega ali um biscoito, pega não sei o que, quando ele vê ele está com 7 coisas no colo, né, carregando. E aí ele fica com preguiça de sair da loja para ir lá na entrada, pegar o carrinho e voltar. Então todos os funcionários precisam ser orientados, né, que trabalham nos corredores e sessões, a estarem atentos. Viu o cara com 3 produtos no colo, não oferece para ele carrinho e cestinha, pega, leva até ele e fala, eu notei que o senhor está, né? Ó, bom dia, eu vi que o senhor está carregando peso. Quer uma cestinha, um carrinho para ficar mais confortável? Então você está mostrando para o cliente que você notou e já oferece entregando para ele, né? Porque se você falar que vai pegar para ele, ele pode falar, ah, não, vai incomodar o garoto e tal, mas você já chega lá. Então é bom você ter umas cestinhas ou carrinhos escondidos em alguns pontos da loja que você possa pegar rapidamente e levar para o cliente. Então isso é uma grande demonstração de zelo, né, pelo cliente, de ajuda e tudo mais. Quando o cliente perguntar onde está determinado produto, né, isso daí a gente discute a beça em supermercado, que o mais comum da gente ver é o cara apontar, tá naquela seção ali, tá no 3 corredor para frente. Então, existem várias possibilidades. Uma delas é falar, ó, nós temos sim, quer que eu pegue para a senhora? Vai querer quantas embalagens? E aí vai até lá, pega o produto e traz para o cliente. Né? Mas às vezes o cliente quer ir até o local. Então, nós temos esse produto sim, eu te acompanho. E aí vai até lá com o cliente. Ao chegar lá, pega o produto para o cliente, né? Então o cliente pediu chocolate Milka. Aí você vai lá, pega o chocolate Milka, fala, tá aqui senhora, quer quantos? Né? E aí fala, quero 3. Aí já pega ali para o cliente, entrega na mão. Né? Ela está se sentindo prestigiada, né? Está sentindo aquele cuidado, aquela atenção. Então, você pode aproveitar e elogiar o produto, porque toda situação que a gente consegue bater um papo com o cliente, conversar um pouquinho com ele, faz com que ele tenha a sensação de que o atendimento é melhor. Então, a gente ofereceu ajuda e aí a gente comenta, né? Por exemplo, ó, esse tira-manchas é muito bom, né? Outro dia eu tive uma camisa manchada, eu botei ali de molho, ficou branquinha. Então, você aproveita para elogiar o produto, para comentar. O cliente está escolhendo aquele produto, você elogia o produto. É claro, se for um elogio sincero, se é algo que você realmente experimentou. Então, é legal orientar os funcionários, na medida do possível, de também ter esse diálogo saudável com o cliente. Ainda nos corredores e sessões, né, reclamação. Uma coisa muito comum no supermercado é produto sem preço. Né? Então, por vários motivos, isso acontece. E aí, se o cliente reclamar que está sem preço, né, fala, poxa, verdade, senhora, está sem preço. Só um minutinho que eu vou consultar na máquina para a senhora. E aí vai correndo, volta e fala, olha, o preço desse sabão é R$ 4,90. Eu vou imprimir a etiqueta agora mesmo para poder colocar aqui. Desculpa aí a falta do preço. A senhora precisa de mais alguma informação? Então resolveu o problema e mostrou que, graças à observação dela, o problema já foi resolvido, já está sendo resolvido. Ou seja, ela sabe que a loja ela está atenta àquela reclamação, ela está atenta àquela situação. Não é simplesmente, consulta ali na máquina, né? Como a gente vê muitos funcionários fazendo. Né? Manda o cliente até a máquina consultar. Mas o erro foi da loja, de não ter o preço ali. Então, a loja precisa demonstrar essa boa vontade de ir lá consultar, trazer, enfim. Então, tem que transformar isso no padrão, né, de atendimento do supermercado. Vamos agora para o FLV, né, situações de ajuda. Diante do cliente com aparência de dúvida, né, falar bom dia, precisa de alguma ajuda. Quando o cliente estiver olhando para melancia, melão, abóbora ou outras frutas e legumes que podem ser porcionados, né, que são produtos grandes e que às vezes o cliente quer um pedaço, às vezes ele está olhando ali, já aborda o cliente e fala, bom dia senhora, se quiser a gente pode cortar em pedaços menores. É só escolher qual que a senhora gosta mais que eu vou lá dentro cortar rapidinho. Então, você demonstra que está atento a essas necessidades, está ajudando o cliente a fazer a melhor escolha. Às vezes o cliente nem está olhando, procurando isso, mas aí ele tem a ideia. Né? Então, ou vai te dizer a outra necessidade que ele tem. Ainda no FLV, questão de produtos em oferta. Né? É importante que no FLV todos os funcionários saibam quais são as frutas, legumes e verduras daquele mês. Né? Então, a gente tem aí essa tabela que mostra ao longo do ano, né, quais são os produtos que estão, né, na época certa.
e são produtos que a gente quer vender, né, que tem uma qualidade boa naquela época e que a gente tem bom preço. Então, quando o cliente estiver diante desse produto, né, ainda que ele não esteja comprando, ó, bom dia, a gente está na época da tangerina, hein? Ó, tá muito doce, o preço também está excelente, pô, vale a pena aproveitar. Então, a gente está estimulando o cliente a comprar um produto que talvez ele não fosse levar. Mas por ele ser informado que está na época desse produto, ele fala, pô, realmente deve estar muito doce. Né? Realmente o preço está bom porque está na época desse produto. E aí a gente consegue vender mais. Lembra que o objetivo do atendimento, né, é fidelizar, é fazer o cliente se sentir, né, bem atendido e vender mais. Então, ter sempre um borrifador de água nas mãos, né, para borrifar as verduras. E aí, quando você está borrifando as verduras, o cliente está olhando, né, está perto, comenta, né? Pois com esse calor é importante a gente cuidar bem das verduras, né, para estar sempre fresquinha e tal. Então, você está demonstrando que zelo pelo produto. Você está demonstrando que a empresa ela trata o produto, que é um produto vivo, né, de forma séria, de forma cuidadosa. Então, é muito bacana quando a gente consegue passar isso para o cliente. Fala, pô, esse cara aqui, ele, né, zela pelo produto que ele está vendendo. Quando estiver retirando frutas e legumes, né, que estão podres, machucados e tudo mais, e o cliente estiver reparando que você está fazendo isso, e aí pode soltar um comentário, né, mostrando zelo. Aqui a gente toma muito cuidado com a qualidade dos produtos, né? Pô, aqui a gente toma muito cuidado e tal, e aí vai tirando. E aí o cliente nota, né, ele de repente não está percebendo esse cuidado, mas pela fala ele começa a pensar nisso, né? Pô, realmente aqui eles estão sempre tomando cuidado com isso. Então, é bacana. Ainda na FLV, né, questão de produtos em oferta e sugestão de cross, né, então, recomendar produtos. A própria, né, o próprio chefe do FLV ou o gerente já pode estabelecer quais são os bons produtos de cross para a área de FLV. Né, então, azeite extra virgem do lado do alface é coisa, né, muito comum. Então, o cliente está lá e fala, ó, o azeite extra virgem está na promoção. Tá R$14,90 e o preço normal dele é R$19,90. Pô, fica excelente na salada. Então você está mostrando um produto em oferta e está sugerindo o cross. Ele está comprando alface e leva azeite. Então, imagina se os funcionários volta e meia estão jogando alguma oferta assim. É bem possível que a gente experimente um aumento sensível nas vendas, né, por conta dessa abordagem, dessa conversa. Claro, sem insistência, né? Tem que ser uma coisa natural, uma conversa bacana. Vamos falar agora do açougue. Então, aquela mesma coisa. Todo mundo de balcão está sempre atento em notar o cliente, porque às vezes o pessoal do açougue está lá limpando alguma coisa, preparando uma peça ou guardando uma peça do outro cliente, mas é importante o olho estar sempre atento para quando o cliente chega, notar o cliente. Então, você está fazendo qualquer coisa, mas está sempre olhando. O cliente parou, chegou, né, aí tem que notar o cliente. Né? Bom dia, procurando alguma carne, algum corte especial. Então, você já convida ele para um diálogo. Você já fala, olha, me diz aí, tá precisando de alguma carne, um corte especial? Você está chamando ele para conversar. Ele fala, não, eu queria um bife e tal, não sei o quê. E aí começa o diálogo. Então, você está chamando o cliente para conversar. E é isso que a gente quer. A gente quer contato com o cliente. É isso que vai fazer ele perceber a qualidade do atendimento. Elogiar os produtos sempre que possível, né? Então o cliente tá ali vendo as carnes, ó, nosso filé mignon tá muito macio, se, pô, se quiser levar, tá muito bom. Né? Então tá elogiando o produto, mostrando que você confia. Claro, se isso for verdade, né? Se o seu filé mignon não é bom. Outra situação, né? Quando o cliente apresentar qualquer dúvida sobre a qualidade, pô, mas essa carne é boa mesmo? Né? O cliente às vezes está meio receoso porque ele já comprou uma outra carne ruim em algum lugar, tal. Ó, a senhora pode ficar tranquila. Nosso fornecedor de carne é excelente. Aliás, o gerente da loja é muito preocupado com essas coisas. Aqui é tudo muito fresquinho. Então, tá dando segurança para o cliente. Fala, pode levar tranquilo, aqui é muito bom. Né? E aí eu botei aqui a observação, se for verdade, porque se não for, você está mentindo para o cliente e isso não vai te ajudar. Questão de ajuda, né? Buscar facilitar a vida do cliente no açougue, porque açougue fideliza. Né? A gente sabe que muitas pessoas só compram carne num lugar porque o açougueiro é gente boa. Então, né, quer que eu embale os bifes separadamente? Pô, o cliente pediu 10 bifes, vai separar os 10 bifes? Vai, né? Pois se isso é bom para o cliente, se isso vai facilitar a vida dele, né? Então separa lá os 10 bifes. Né? O cara pediu 1 quilo de carne moída, fala, a senhora gostaria que embalasse em 2 embalagens de meio quilo? Então, isso pode fazer com que o cliente se sinta, né, ajudado, né? Enfim. Ainda no açougue, né, a questão do zelo.
colocar a carne cuidadosamente no saco, sem embolar os bifes. Né? Às vezes, eu já recebi várias vezes, vem o bife tudo embolado um no outro. Chega em casa, eu quero congelar o bife, eu tenho que tirar do saco para arrumar, porque senão na hora de congelar o bife fica congelado igual uma bola, todo torto. Né? Então, para descongelar isso é chato e tal. Então, demonstrar cuidado e respeito com o alimento do cliente. Você está mexendo na comida do cliente. Né? Então, é importante a gente ter todo esse zelo na hora de manipular qualquer alimento. Outra questão que a gente vê, eu entrevistando alguns clientes de loja, eu vi muitas reclamações sobre desconfiança em relação à balança. Isso era uma coisa que acontecia muito antigamente, eu acredito hoje que não seja uma coisa comum, mas se o cara coloca a carne para pesar e digita o código rápido, ou ele fica perto da balança, com a mão perto, o cliente acha que ele pode estar forçando um peso a mais. Né? Então, por uma questão de transparência, né, você coloca a carne, espera zerar, digita o código, para o cliente ver que ninguém alterou ali o preço. Né? Eu percebi uma quantidade grande de clientes demonstrando preocupação nas balanças, né, com a idoneidade ali de quem está operando a máquina. E a gente vê que isso não é uma coisa que costuma acontecer, mas se o cliente tem esse receio, é melhor a gente, né, deixar a coisa legal. E aí a questão da sugestão de cross, né? O açougue tem várias oportunidades para a gente sugerir outros produtos. Né? Aqui um exemplo, o cliente está lá, não, vou fazer um churrasco, queria uma picanha bacana, tal, não sei o que, você já sabe que ele vai fazer churrasco. Então, olha, se o senhor quiser, aí do lado tem carvão, tem espeto de madeira para o coração, né? Tem aquele acendedor de churrasqueira, inclusive aqui a gente tem um sal grosso temperado, que o churrasco fica incrível, fica muito profissional. Né? E aí de repente fala, pô, legal. O sal grosso temperado é muito mais caro que o outro sal grosso. Né? De repente o cliente, por conta dessa observação, já decidiu levar o sal grosso temperado. E aí, pô, e fica grato, porque o churrasco realmente fica bom. E aí ele vai falar, pô, legal, o cara lá do açougue me recomendou. Então, com isso a gente consegue vender. Eu já vi açougueiro vender churrasqueira, espeto, um monte de coisa, porque tem na loja. Né? Se ele falar, tá precisando de espeto e tal, procura ali. Então, coisas que a gente pode fazer de cross-merchandising em todos os setores. E aí a questão de sugestão de uso, né? Se o cliente perguntar qual é a carne ideal para fazer bife à milanesa, a gente tem que pegar cada setor do supermercado e ver que perguntas que o cliente pode fazer que ele não sabe como usar, né? Ele não sabe qual é o produto ideal para preparar aquilo. Né? No caso do açougue, por exemplo, o bife à milanesa, né? Olha, existem várias opções, pode usar patinho, colchão mole, alcatra, né? O importante é que seja bem fininho e eu posso cortar aqui do jeito que o senhor quiser. Então, você está dando algumas sugestões de carne. E aí se o cliente fala, poxa, mas não sei qual dessas escolher. E aí você escolhe qual é a mais interessante para a loja e apresenta para o cliente. Outra questão de zelo, né? Demonstrar preocupação em atender rápido. Né? Fila é a maior reclamação dos supermercados. Né? Qualquer pesquisa que a gente vê, a reclamação número 1 é fila. E aí os supermercados acabam tendo muitas situações de fila, dependendo do modelo da loja, claro. Né? Fila no açougue, fila na padaria, fila nos frios, então, e fila no caixa. É importante a gente sempre, né, os funcionários que agilizam fila no atendimento, eles precisam demonstrar preocupação em atender rápido. Né? Se o funcionário fica ali lesmando, com aquela postura, bate um papo, ri, não sei o quê, o cliente está ali, né, sendo irritado sem necessidade. Então, tem que ter esse zelo para não perder ponto com o cliente sem necessidade. E aí, quando não está em atendimento no açougue, investir tempo na limpeza. É muito ruim quando a gente chega no açougue e está lá tudo sujo de carne, tudo mais de sangue para tudo quanto é lado, aquelas facas tudo esquisito. Então, investir o tempo em limpar. Só que atenta ao cliente. Chegou o cliente, vai lá, cumprimenta e começa o ciclo todo de novo. Então, ao se despedir do cliente, né, agradece, né, precisa de mais alguma coisa? Então, boa tarde, até a próxima. Então, sempre ter... É claro, aqui é uma sugestão. Você pode ter um script adequado para o seu gosto, para a sua loja. Né, na peixaria, vai acabar sendo, né, no início a mesma coisa, anotar o cliente. Bom dia, procurando algum peixe especial, chamando ele para o diálogo. Elogiar os peixes que precisam ser vendidos logo, né? Então, se tem peixes bons ali que você quer vender, que é importante vender, a anchova está ótima, fica muito gostosa frita na brasa. Né? O camarão está com preço ótimo, esse veio de Cabo Frio, lá no Rio de Janeiro. Né? Então, já pode dar informações sobre o produto, pode elogiar o produto, isso ajuda a vender. Informar quando solicitado, né? Qual é o peixe ideal para cada tipo de preparo. Né? Então, qual peixe que eu faço moqueca, qual peixe que eu faço ceviche,
Então, é importante o pessoal da peixaria ter lá uma lista de possíveis sugestões de uso para atender essa necessidade dos clientes. Eu já vi muito funcionário sem nenhuma informação e nem interessado em responder ao cliente. Então, se o cliente comentar que vai fazer camarão frito, né, sugerir o alho frito, como eu falei aqui. A questão da balança, que eu já falei na questão do açougue. Algumas lojas optam por botar gelo num saco plástico, né? Pega um saco, coloca um pouco de gelo, pega o peixe do cliente, coloca num outro saco e pega esse saco com peixe dentro do saco de gelo para que o cliente leve peixe mais bem conservado para casa. Então, é uma escolha que a loja pode fazer e que vai fazer com que o cliente confie mais naquela peixaria, goste mais de lá, porque a loja está preocupada com a qualidade do peixe no caminho que ela vai fazer até a casa do cliente. Nem sempre é rápido. A questão da fila, né, demonstrar essa preocupação. A gente repetiu aqui algumas coisas ao longo dos setores, porque esse material, a gente preparou um PDF dele, são 100 slides, e a gente vai disponibilizar para vocês lá no nosso Instagram, @2novarejo. Então, a gente vai botar no nosso link na bio, só não vai ser hoje ainda. Então, segue a gente lá, que a gente está aqui em São Paulo. Quando a gente chegar de volta lá no Rio, a gente vai subir para o nosso Linktree lá, o link para essa apresentação, para você poder usar ela para se inspirar na apresentação do seu supermercado, né, no treinamento do seu supermercado. Então, a mesma coisa da despedida. Na parte de frios e laticínios, né, então, a parte de fatiados, que ela é muito importante. Muita gente ainda desconfia das bandejinhas, né, acha que aquele produto que está na bandejinha já fatiado é produto vencido, é produto que não é tão bom. Ele prefere ver fatiando na hora para ter mais certeza da qualidade do produto. Então, muita loja, apesar de trabalhar com a bandejinha, também trabalha com fatiado na hora. Então, né, notar o cliente se aproximando, né, procurando um produto especial, chamando ele para o diálogo. E aí a questão do cross, né, o cliente pediu mussarela. Gostaria de aproveitar e levar um peito de peru também, está na promoção. Gostaria de aproveitar e levar também queijo Minas Frescal, né, o preço está ótimo, isso aqui é salgadinho. Então já faz o comentário, elogia o produto, com isso sempre buscando aumentar as vendas e ter esse relacionamento simpático com o cliente. Eventualmente elogiar a marca que o cliente pedir, né? Olha, boa escolha, realmente a mortadela Cerati é muito boa, o senhor vai gostar, tal. Então, ter essa coisa de estar elogiando os produtos. Caso o cliente apresente preferência de espessura, né, na hora de fatiar, tem cliente que gosta do negócio transparente, né? Ele quer a fatia, ele quer ver a pessoa do outro lado da fatia. Aliás, eu brinquei assim outro dia no supermercado, eu cheguei, cara, eu queria muito fino, eu estava pedindo peito de peru, eu quero te ver do outro lado da fatia. Aí, cara, só um minutinho. Aí ele foi lá, regulou a fatiadora, tirou uma fatia, puxou a fatia e ele brincou, botou na frente dele e falou, você tá me vendo? E eu tava, realmente, tava bem transparente. Aí eu falei, pô, é exatamente assim que eu quero. E aí, cara, fiquei amarradão no atendimento, né? Eu agora sempre compro frios lá porque o cara é gente boa e ele faz do jeito que eu quero. Às vezes a gente pede, pô, corta fininho. O cara corta aquela fatia de um dedo, né? Você pede 200 gramas de peito de peru, vem 2 fatias, né? O negócio é um bife de peito de peru. Então, tem gente que não tá nem aí, corta do jeito que quiser. Mas é claro, o cliente tem aquela preferência. É importante a gente estar atento, a gente tem que ouvir o que o cliente quer. O que custa regular a máquina? O que custa fazer do jeito que o cliente quer? A gente não está lá por causa dele. Então, a gente precisa sensibilizar a nossa equipe. Eu sei que muita gente está ouvindo, donos de supermercado, que podem pensar assim, cara, minha equipe não vai fazer isso. Não adianta, eu posso ensinar muito bonitinho, mas minha equipe não vai fazer. A gente tem que pensar o seguinte, eu escolhi essa equipe. Então, eu botei esse pessoal lá. Eu preciso entregar uma qualidade de atendimento. Ou eu desisto, falar, não, eu vou ter uma qualidade ruim. Ou eu falo, eu preciso converter isso, eu preciso mudar. Então, depois que a gente faz essa lista toda, a gente vai partir para um treinamento. E a gente vai pegar cada equipe de supermercado, apresenta todas as situações, que frases falar, né, treina todo mundo. E aí a gente vai no dia a dia. E aí demora a acertar. Vai indo, vai vendo, você esqueceu de falar isso, pô, aqui você podia ter falado aquilo, pô, você viu que o cliente pediu isso, você não deu atenção. E aí vai corrigindo, numa boa. Com o tempo a coisa vai caminhando. A gente vai falar depois sobre essa mecânica aí. Esse é o meu tempo? Beleza. Mesma coisa, né? Fatiar e embalar cuidadosamente para não dobrar ou bagunçar as fatias. Já deve ter acontecido com você que você pediu um presunto, chegou em casa, estava uma bola, né, de um monte de fatia enrolada.
né? Porque o cara vai cortando de qualquer jeito, vai tacando ali. Então é importante, né? Deixar a fatia bonitinha, um negócio legal, uma apresentação bonita do produto. Não é um produto barato, né? Então é importante, o cliente está investindo uma grana ali, né? Então vamos tratar com dignidade o alimento e o dinheiro do cliente. Aí a questão da balança, que eu já falei, a questão de não deixar fila, né? Demonstrar que você está preocupado com a fila. E aí, quando não estiver atendendo, limpar, né? A gente sabe que a fatiadora ela precisa ser limpa com bastante regularidade e que quando a gente não limpa, a gente está prejudicando a vida do produto. Né? É possível, a gente vê o presunto, por exemplo, às vezes está 2 dias na geladeira, já está todo babado, né? Já está todo melado, porque a lâmina estava suja. Porque a gente deixa, às vezes, 3, 4 horas sem limpar a lâmina. Então, dê um respiro para limpar a lâmina. A gente tem que estar atento a isso. Porque na hora o produto está ótimo, mas ele vai vencer muito mais rápido. Né? E o cliente fala, pô, não dá para comprar lá não, que lá estraga rápido quando eu compro lá naquela loja. É porque o pessoal é porco, porque deixa a lâmina suja. Né? Então a gente tem que ter zelo, é alimento, a gente está manipulando um alimento. E aí ao se despedir, né, também cumprimentar e tudo mais, perguntar se quer mais alguma coisa. Padaria e confeitaria, né, e da mesma forma, né, cumprimentar e chamar para conversa, né? Procurando pão especial. Né? Hoje em dia a gente tem padarias muito ricas, né? Com muita variedade, pães de fermentação natural, produtos de confeitaria lindos. Então é importante a gente chamar o cliente para conversar, ver o que ele quer, para a gente começar até a educar ele a consumir novos produtos. Então tem muita gente que nunca comeu um determinado produto, né? Gorgonzola, por exemplo, né? Os queijos finos todos, que se o cara, né, de repente, uma conversa, pô, isso aqui fica bom numa receita e tal, ele acaba experimentando e se tornando cliente. Pão é a mesma coisa, né? Pão de fermentação natural, um sourdough, é uma questão de educação. Você tem que primeiro experimentar para ver como é que é, né, e para poder se tornar cliente do produto. O uso da doma, né, da roupa por parte do pessoal da padaria e da confeitaria passa muita credibilidade. Você viu o pessoal com aquela roupa, né, bacana, excelente, o que realmente parece um profissional de confeitaria, um profissional de padaria, isso chama muita atenção. Aliás, isso em todas as áreas perecíveis, né? Se você tiver um uniforme impecável, bacana, porque às vezes é um uniforme meio, né, de qualquer jeito, é um jalequinho qualquer, né? Mas se a gente põe uma roupa bonita de açougueiro profissional, né, de peixeiro, uma roupa bacana na confeitaria, a gente já dá um outro impacto para o cliente. Ele já olha para aquele funcionário com mais dignidade. Ele fala, pô, esse cara entende desse negócio. Principalmente se ele entender de verdade, claro. Então, sempre oferecer ao cliente a possibilidade de escolher o pão. Então, ele escolheu lá um sourdough. Né? O senhor tem alguma preferência por algum deles? Deixa ele escolher. Né? Porque, de repente... Cara, cliente é muito disso. Tem aquele pão que tá grandão e um que tá meio marromeno. Se você pega o marromeno pro cara e fala, pô, esse cara tá botando pão ruim para mim, né? Logo pequenininho. Então, é a preocupação que às vezes o cliente tem. A gente não tá na cabeça do cliente. Então, convida o cliente para escolher. Ele pediu um ciabatta. Então, se eu não gostaria de escolher, qual deles? Se o cliente falar, não, qualquer um, beleza, pega qualquer um. Mas muitas vezes o cliente escolhe, né? Faz a experiência. Você vai ver que o cliente fala, não, eu quero aquele ali. Então, um pão doce, às vezes tem um pão doce que está mais caprichado no creme de confeiteiro em cima e tudo mais. Então, o cliente gosta de escolher. Então, deixa ele sempre à vontade, né? Mostra que ele ali, ele acaba ficando mais feliz de comprar pão ali, porque ele sabe que ele pode escolher o que ele gosta mais. Eu sou um cliente assim. Oferecer produtos correlatos, né? Então... diante de um pão interessante, tá? Olha, esse pão fica excelente com patê de foie gras, com uma geleia de mirtilo, né? Já vai oferecendo outros produtos, né? Principalmente se o cliente está experimentando produtos novos, tal. É sempre bacana. Elogio ao produto, o cliente pediu um produto bacana da confeitaria ou da padaria, né? Poxa, excelente escolha, esse pão é muito bom, muito saboroso, poxa, eu adoro. Né? Você está estimulando o cliente a comprar aquele produto, né? Você está mostrando para ele que ele fez uma boa escolha. Então, isso é uma coisa que ele faz, ele se sente mais bem atendido. Quando o cliente estiver olhando, né, para os doces, para os pães especiais, aproveita a oportunidade para apresentar o produto. Né? Então, olha, esse daí é um pão de fermentação natural. Além de ter um sabor incomparável em relação ao pão francês e tudo mais, a digestão dele é muito mais fácil. Né? Você come e não sente aquela sensação de peso. Então, é legal, você está educando o cliente sobre o produto, você está mostrando as vantagens daquele produto. De repente, ele estava na dúvida, essa conversa foi o que fez ele decidir por comprar esse produto.
Eu vou falar, ó, essa torta é uma delícia, ela é feita com banana e Nutella, é uma das mais vendidas aqui. Então, esse discurso acaba ajudando muito. E aí ficar atento aos produtos. Você acabou de produzir chocotone, tá lá cheio de produto, pô, fresquinho, é muito bom, é bem melhor de vender, né? Chega pro cliente e fala, ó, já experimentou nosso chocotone? Acabou de sair, tá fresquinho, pô, é excelente. E aí você já amarra um monte de venda por impulso, né, de padaria e confeitaria. E é importante a gente ensinar os nomes corretos dos pães e doces para a equipe. A gente tem na padaria e confeitaria pães com nome em francês, em italiano, em inglês. Então a gente precisa ensinar a pronúncia até para passar mais credibilidade para o cliente. Então a equipe que trabalha lá precisa saber falar corretamente o nome dos produtos para ter um melhor diálogo com os clientes. Aí o cuidado com a balança, que a gente já falou, a preocupação de atender rápido. E aí a questão, né, quando eu não estiver atendendo, investir na limpeza e estar atento ao cliente. Eu vou, por conta do meu tempo, eu vou pular aqui a rotisseria e a... Peraí, deixa eu ver. Isso. Vou pular a rotisseria e depois eu vou pular a parte de entrega, mas vai estar no material. Então, eu só estou querendo dar um overview para mostrar como que a gente faz um planejamento de atendimento. A gente vê situações, vai listando. O caixa eu vou deixar para falar aqui, né, o último setor a falar, porque é um setor fundamental na loja e que a gente mais tem contato com o cliente. Então, é uma hora muito importante do nosso atendimento. O operador de caixa é o profissional que mantém o último contato com o cliente. Então, é a oportunidade para reverter qualquer mau atendimento, qualquer má impressão. Né? Um caixa habilidoso consegue deixar uma última impressão bacana. E aí, né, deixar exatamente o que eu estou falando, deixar uma última impressão legal para o cliente. Então, começando com o básico, né, cumprimentar o cliente olhando nos olhos. Né? A gente vê muito operador de caixa que não olha para a cara do cliente. Bom dia. Né? E começa a passar as coisas. Então, anotar o cliente, sorrir para ele. Né? Bom dia. Né? E aí começa o atendimento. A aparência impecável, né, fundamental. Eu estava conversando com uma senhora que ela estava fazendo entrevista para ser operadora de caixa. E ela estava falando sobre como era operadora de caixa quando ela era nova. Né? Eu conversei com ela já tem uns 10 anos e ela tinha 60 e poucos anos. E ela estava conversando que quando ela era jovem, as operadoras de caixa eram como aeromoças. Né? Elas iam trabalhar com um terninho, coque, maquiagem, unha sempre bem feita. E era uma admiração da sociedade. Né? A sociedade olhava para essas mulheres que trabalhavam no supermercado, né, porque era igual a aeromoça, que é um trabalho que as pessoas admiram muito, né, o trabalho do comissário e comissária de bordo, porque é um trabalho de, né, pessoas que têm uma aparência legal, que têm uma educação muito destacada. Então, a gente vê que muitos supermercados descuidaram dessa questão do cuidado com a aparência. E quando a gente está se preparando para vender, né, a gente tem que se cuidar também da nossa aparência. Demonstrar agilidade. Né? Operadora de caixa que fica ali devagarinho, sentada. Momento de fila, não dá para trabalhar sentado, tem que levantar, pegar o produto, se movimentar, né, mostrar aquele cuidado. Aliás, no Guinness Book, né, a operadora de caixa mais rápida do mundo, ela é brasileira, né, ela ganhou o prêmio. Então, é importante, a gente sabe que essa é a principal reclamação, então a gente precisa investir nisso. Não conversar com outros funcionários sobre assuntos pessoais durante o atendimento, né, aquele papo furado, aquela conversinha, que isso irrita o cliente. Sempre, essa dica é fantástica. Sempre cumprimentar o segundo da fila. Você cumprimentou o cliente que vai ser atendido agora. Bom dia, senhora, tá? Vou te atender e tal. E aí olha para o segundo, principalmente se está com fila grande, ele já está meio chateado. Você olha para o segundo da fila e fala, bom dia, senhora, olha, vou terminar aqui rapidinho, já vou te atender. Ele se sente notado. A cliente que está ali no segundo lugar da fila fala, pô, já alivia o estresse. Ela está irritada com a fila. E aí chega, poxa, pode deixar que eu vou atender rapidinho, né? Já vou terminar aqui rapidinho, já vou te atender. Né? Ela acalma, né? Você consegue quebrar um pouco do estresse daquele cliente. Quando ele chegar para ser atendido, ele já chega com outro clima, né? Ele já vê que tem um atendimento simpático. É claro, gente, tem um cliente espírito de porco, e aí tudo bem, faz parte. Outro dia eu estava fazendo uma entrevista com uma candidata para vendedor, e ela falou assim, olha, eu aprendi trabalhando no varejo que todos os dias vão ter cliente mal-humorado, todos os dias vão ter cliente grosseiro. Então, se eu for levar isso para o coração e me abalar, eu vou estar todo dia infeliz. Então,
a experiência me mostrou que eu não posso levar isso para o pessoal. Eu tenho que entender que isso é o cliente que está lá chateado. Eu vou continuar com o meu atendimento simpático, continuar atendendo bem, enfim. Quando não tem empacotador, né, auxiliar o cliente a empacotar. Mas às vezes a gente auxilia o cliente a embalar os produtos e ele está no automático, ele está vendo você fazer aquilo e não está valorizando o seu trabalho. Então é legal a gente usar algumas frases para registrar para o cliente o que a gente está fazendo. Né? Por exemplo, a senhora se incomoda se eu te ajudar a embalar suas compras? E a cliente vai falar, não, claro que não, por favor, pode ajudar. Né? Então, só que ela acabou de notar que você vai ajudar. Então ela vai registrar na cabeça dela que você ajudou. Então isso já tem uma percepção de qualidade. E ao longo, né, do processo de embalar as compras, vai falando, olha, eu vou colocar o morango separado para não amassar, tá? E aí coloca o morango separado. Ela, poxa, a pessoa cuidadosa, né? Pô, ela está cuidando das minhas compras. Né? Indiretamente, você está fazendo o cliente registrar na mente dele toda a qualidade do seu atendimento. Né? Poxa, posso reforçar essa sacola aqui para não quebrar as garrafas de vinho? Então, você está ali demonstrando o que você está fazendo. Né? Você está mostrando a sua competência, a sua habilidade de atender. Então, quando a gente está treinando a operadora de caixa, é importante a gente ir aproveitando todas as oportunidades para o cliente ficar encantado com o nosso atendimento. Né, empacotar de forma cuidadosa, né, sem jogar os produtos. Eu sou muito chato, né? Malu fala que se um dia a gente brigar vai ser pelo tempo que eu demoro para escolher os produtos no supermercado. Ela está aqui rindo, concordando comigo. Quando eu escolho um miojo, por exemplo, eu não gosto que esteja nenhum negocinho quebrado, sabe? Eu quero aquele miojo perfeitinho inteiro. Um biscoito, eu quero, sabe, aquele biscoito que não tenha nenhum quebradinho. Então eu escolho com o maior cuidado. Pô, chega o operador de caixa e taca o produto. Cara, eu fico... Sabe, só um minutinho que eu vou pegar outro lá. Então, é claro que pode ser um exagero, mas, cara, o cliente às vezes demorou, escolheu a beça aquele produto. Se a gente taca o produto, quebra o chocolate dele. Pô, tem cliente, tudo bem que vai quebrar depois. Uma vez uma operadora de caixa foi grosseira comigo, que ela quebrou o chocolate. Eu falei, poxa, você quebrou o chocolate, pô, eu escolhi o chocolate que não estava quebrado. Ela, mas não vai quebrar na boca, não? Sabe, tipo, qual é a necessidade dela falar isso pra mim? Né? Então, pô, eu gosto do meu chocolate inteiro, sabe? Pô, é meu dinheiro, meu chocolate, sabe? Me deixa. Então, né, não misturar produtos de natureza, isso gera reclamação. Né? Você coloca lá um sabão em pó junto com alface, sabe que vai ter reclamação. Então é importante ter esse cuidado. Né? Vigiar para não deixar acumular produto de devolução, né? Vai ficando no caixa, às vezes uma zona com um monte de produto acumulado ali. Se você não tem uma pessoa para fazer a devolução ao longo do dia, que deveria ter, né? De repente tem uma cestinha do lado do operador de caixa, ela vai puxando e escondendo esse produto da frente do cliente. Principalmente produto resfriado ou congelado, que vai estragar. Né? A gente sabe que o recomendado é que não passe de 20 minutos o produto para voltar para a geladeira. Né? Você, supermercadista, sabe que não é incomum produtos que ficam a tarde inteira fora da geladeira, né, nos caixas lá jogado. Né? Fica caixa de lasanha, caixa de nuggets. Não é incomum a gente abrir um produto desse e tá mofado. Porque ficou lá o dia inteiro fora da geladeira. E o cliente que está vendo, eu volto e meia, estou lá no supermercado, vejo uma bandeja de carne ali, eu falo, cara, essa bandeja vai voltar lá para coisa e sem querer depois eu compro essa carne, que ficou 1 hora fora da geladeira aqui. Então, a gente acaba prejudicando a imagem dos perecíveis da nossa loja. Então, não pode ter devolução. Manter, né, check-out esteira limpo, sem poça de água e sangue, né, do cliente anterior, dos produtos do cliente anterior. Ao longo do processo, tá atento à esteira, ativando a esteira para o negócio estar andando. Eu estou acelerando porque meu tempo está acabando. Perguntar ao cliente se ele sentiu falta de algum item que ele procurava para evitar a ruptura de cadastro. Né? Às vezes o cliente tem um produto que ele gostaria de comprar, mas não tem na loja. A loja não trabalha com esse produto. Né? Quando o operador de caixa trabalha, pergunta, ele está ajudando o comprador, né, a tomar a decisão de repente incluir um produto no cadastro da loja. Né? Então, e aí se o cliente disser, fala, poxa, obrigado, vou informar para o gerente, né? Mostrar que está atento ao desejo do cliente. Né? Outra coisa importante que muitos operadores de caixa não cuidam é zelar pela exposição do produto que fica ali perto do caixa. Né? Os produtos de cross que ficam ali perto do PDV. Então é importante estar sempre arrumando. Pô, tá de bobeira, tá parado, né? Arruma ali a exposição de produto. E aí oferecer os produtos, né, que estão disponíveis ali do lado do caixa, né? O senhor não gostaria de aproveitar a promoção e levar algumas pilhas também? O preço está ótimo, né? E aí você consegue fechar mais alguma venda. Quando for abrir o caixa no meio da operação,
Né, se preocupar em identificar o próximo da fila. Às vezes vai abrir um próximo caixa, está cheio de fila. Abre um caixa, chega um espertinho correndo e vem aqui e fura a fila. Né, e tem um monte de gente que fica chateada com isso. Né, então é importante organizar essa abertura do caixa. E aí, quando for fechar o caixa, não deixar de avisar os clientes antes, né, para o cliente não se surpreender. Né, usar a plaquinha do caixa fechado. Aconteceu uma história comigo com o Malu, eu vou contar nos stories mais tarde, quando a gente terminar a palestra aqui. Depois ouve lá que foi engraçada essa história, no dia que a operadora de caixa pediu para eu segurar a plaquinha. Solicitar sempre itens, né, de reposição, bobina, sacola, troco, antes de acabar, para exatamente o cliente não ter que esperar e gerar um problema. Tá bem informado sobre as promoções, enfim. O material vai estar disponível depois para vocês, eu vou passar aqui que meu tempo está se encerrando. Então, no início, eu apresentei uma lista do que fazer. Né? Então, eu agora vou terminar essa lista para a gente encerrar. Só um minutinho. Assim, e aí a gente pode fazer isso também para a cafeteria ou lanchonete da loja, para o estacionamento, para o sommelier que trabalha atendendo, se a loja tem eletroeletrônico também. Ou seja, a gente pode fazer isso para todos os setores que a gente quiser da nossa loja. Então, vamos lá. O que fazer? Primeiro, analisar todos os pontos de contato do cliente que a gente falou. Né? Em segundo lugar, estabelecer um roteiro objetivo para eu treinar minha equipe, né, com frases e atitudes para cada situação de contato com o cliente. Depois, treinar cada equipe separadamente. Então, o pessoal da padaria só vai treinar aqueles itens da padaria, do açougue. Então, eu consigo treinar cada equipe para ele ficar focado só naqueles itens ali. São 15, 20 coisas que ele sabe que ele vai ter que fazer ou falar. Eleger um fiscal do atendimento. Quem é que vai supervisionar para ver se isso está funcionando? Né? Eu sempre acho que o subgerente costuma ser uma boa opção, que é o cara que tem esse tempo livre de estar atento ao atendimento e falar, poxa, ó, aqui você poderia ter feito isso, lembra do treinamento? Né? E está supervisionando. Às vezes, quando a gente tem um bom fiscal de setor, um bom chefe de setor, a gente também pode usar o chefe de setor como esse promotor do atendimento e ficar dando feedback diário à equipe, mas aquele feedback legal. Você fala, poxa, aqui você perdeu a oportunidade de fazer isso, tudo mais, enfim. E ir conduzindo. Então, é dessa forma que a gente planeja o atendimento em cada setor do supermercado. É uma frase que eu e o Malu, a gente adora. Varejo é gente, ensinando gente, servindo gente e aprendendo com gente. Então, a gente tem que gostar de gente para trabalhar em supermercado e estar disposto a ensinar, servir e aprender. Esse processo de planejar o atendimento é um processo de ensinar, servir e aprender. E a gente tem que botar isso na cultura do nosso supermercado. Então, muito obrigado. Segue a gente lá no Instagram, 2 no Varejo. Esse material todo da palestra, são 100 slides, vão estar disponíveis lá como um e-book para que você possa usar para aproveitar no treinamento da sua loja. É isso. Obrigado e até a próxima. Quem cultiva a semente do amor, segue em frente e não se apavora. Se na vida encontrar sabor, vai saber esperar sua hora. É dia de sol, mas o tempo pode fechar. A chuva só vem quando tem que molhar. Na vida é preciso aprender, se colhe o bem que plantar. É Deus quem aponta a estrela que tem que brilhar. É nessa cabeça, mete o pé e vai a fé. Manda essa tristeza embora. Basta acreditar que um novo dia vai raiar. Sua hora vai chegar. Mete o pé e vai na fé que o futuro melhora. A Nestlé bota fé no Brasil há 100 anos, entrando todo dia na casa dos brasileiros e ajudando a construir o amanhã que a gente sonha. Nestlé 100 anos, alimentando um futuro melhor. Sua hora vai chegar. Uma das grandes dificuldades do setor varejista é a aplicação correta do NCM, tanto nas notas de entrada quanto nas notas de saída. Veja só esse exemplo. Uma indústria fabrica um produto, podemos usar como exemplo o biscoito recheado. Então a indústria utiliza os insumos para fabricar o biscoito, a indústria pega créditos sobre todos esses insumos e ela vende para o distribuidor, sendo tributado na saída com base no ICMS. O distribuidor, então, compra e vai tomar direito ao crédito em cima desse imposto. E o produto chega até o varejo com o mesmo NCM, com todo o fluxo de NCM funcionando. Esse é um cenário correto em que toda a cadeia do NCM foi usada de forma certa. Agora nós vamos te explicar como funciona quando um NCM é informado errado.
A indústria, então, está fabricando um biscoito recheado, mas na verdade ela vende com o NCM de um biscoito amanteigado. O distribuidor compra o produto com o NCM errado e não corrige essa nota. E essa nota, então, chega até o varejista com o NCM errado. E agora, o que o varejista deve fazer quando encontrar o produto com o NCM errado? Ele deve devolver a nota? Corrigir a nota? A NBA não parece a mesma de antes. O jogo não é o mesmo sem torcida. Falta aquela energia. É outro esporte que a gente tá vendo, cara. Outra coisa. Agora! Lá vai ele. Se livra da marcação e... Beba com moderação. Hoje a Ouro Verde é uma empresa Brookfield, um grupo global que investe e acredita no futuro. Com mais de 21 mil veículos, estamos prontos para lhe atender, da locação à operação total das frotas e equipamentos. Negócios no mundo inteiro já têm adotado a locação como solução para redução de custos e aumento de produtividade. Leve também esse benefício para a sua empresa. Libere seu capital. Invista em seu negócio. Deixe que nós investimos em sua frota. Sabe qual é a primeira resposta que a grande maioria das pessoas dá quando se trata em adquirir qualquer uma das soluções visuais digitais para os seus negócios? Ah, mas isso não é para mim. É muito caro, não tenho verba, sou pequeno. Eu já te respondo que não, e que você ainda pode economizar. Vejamos o exemplo de um cliente que há pouco tempo atrás utilizava banner em sua fachada. Esse cliente gastava R$1.000 mais ou menos por mês. Define informação, produz a arte, aprova, manda para a gráfica, imprime, retira, instala e isso sucessivamente. Um investimento em marketing sem nenhuma agilidade ou eficiência. Propusemos instalar na mesma fachada um painel de LED. E dessa forma, nesse painel digital, ele passou a anunciar promoções e informações, trazendo um grande destaque visual para sua loja, principalmente à noite. Os resultados foram incríveis e conseguimos adequar uma negociação similar. Entregamos ao nosso cliente uma solução 360 graus. Projeto, solução, instalação, criação, produção de conteúdo, gerenciamento, manutenção e garantia. Ou seja, soluções visuais digitais são muito mais acessíveis do que você imagina. Conheça a Cria LED.